Vasco da Gama. Fala, família vascaína, aqui Erasmo Romão comandando mais um noticiário do Vasco 10. Se você não conhece o nosso trabalho, não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like, compartilha também aí com os amigos sobre os nossos vídeos, as nossas postagens, e deixa seu comentário aí, fala de onde você de onde você está, o que você está achando aí do Vascão da Gama, que perdeu mais uma fora de casa diante do Cruzeiro, mas além disso perdeu outra coisa, né? Rapaz, o Vasco da Gama, as coisas vão acontecendo e agora preparem-se para esse novo momento do Vasco da Gama. Para trazer as novidades do Vascão, eu trago o meu amigo Gilson Santos. E aí, Gil? Acorda, roeu, meu irmão. Olá, Erasmo! Olá, você que está chegando a Vasco 10. E a grande notícia de hoje é a demissão do técnico Fábio Carille. Durante toda a semana que passou, falamos aqui que a pressão sobre o treinador era muito grande. E a derrota para o Cruzeiro por 1-0 em Uberlândia, no Parque Sabiá, foi o limite para o presidente Pedrinho tomar a decisão de dispensar Carille. Em 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu 2 jogos em São Januário, empatou com o Flamengo no Maracanã e perdeu todos os jogos fora. Foram 3 jogos, 3 derrotas do Vasco. Essa sequência de derrotas fora de casa, somados ao fraco desempenho da equipe, pesou na decisão do presidente Pedrinho. Nos 4 meses que esteve no Vasco, Carille teve um aproveitamento de 50,7%. Foram 21 jogos, com 9 vitórias, 7 derrotas e 5 empates. Muitos nomes, Erasmo, são especulados para assumir o clube. Fernando Diniz, Odair Helma e Thiago Carpini, atual treinador do Vitória da Bahia. E há rumores por aqui, Erasmo, que já houve até um certo contato do Vasco com o treinador Thiago Carpini. Para o jogo da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira, contra o Operário de Ponta Grossa, no Paraná, o comandante da equipe será um velho conhecido, o maestro Felipe Loureiro. Portanto, Erasmo, o chicote estralou para Fábio Carille e o Vasco vai ao mercado em busca de um novo treinador. E aí, Erasmo, gostou da demissão de Carille? Gostou dos nomes especulados no Vasco? A gente segue apurando mais notícias, mais informações e a qualquer momento voltamos com mais notícias do Vascão da Gama, Erasmo. Bem, Gilson, sobre o Carille, o Vasco surpreendeu quando contratou, né? Porque tentou o Renato Gaúcho, depois acabou contratando o Carille. Bem diferentes, né? Bem diferentes aí os estilos de jogo, mas de repente a gestão do Pedrinho tentou contratar um time que tomasse poucos gols, já que na temporada passada o time tomou gol adoidado, né? Acho que ficou entre as 3 piores defesas do campeonato. E aí ele decidiu contratar alguém que segurasse a defesa ali e tomasse poucos gols. Não adiantou nada, e o recorte do Carille, né, contra clubes de Série A é muito baixo. Hoje, juntando todos os jogos aí, vendo o percentual, 50%, tá? Mas vendo a questão aí entre times de Série A, a coisa baixa aí para os 20 e poucos por cento, então muito baixo, e já demorou para fazer essa troca. O problema agora, Gilson, é que o Vasco tem uma sequência de 5 jogos fora de casa, né? Sendo que os próximos, na quinta-feira, nós temos pela Copa do Brasil, a equipe a gente chama de fantasma, né? O Operário do Paraná. O Vasco vai lá no Paraná fazer o primeiro jogo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, joga lá e depois tem o jogo de volta, decide em São Januário. E depois disso, pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco tem um mando de campo, porém foi vendido. Então o jogo é em Brasília, contra o Palmeiras. Para piorar a situação, o Palmeiras, Gilson,
o Palmeiras perdeu a sua última partida também em casa. Então o Palmeiras vai mordido para tentar recuperar esses pontos diante do Vasco. E para piorar, Gilson, o Vasco está a 1 ponto do Z4. O campeonato ainda está muito embolado, mas já é uma pressão que pode acontecer se o Vasco não pontuar contra o Palmeiras, né, na próxima rodada do Brasileirão já está no Z4 e mais pressão ainda sobre a diretoria aí do Vasco da Gama, sobre Pedrinho e companhia. Agora, Gilson, explica aí, o que você achou, né, dessa saída, dessa mudança de treinador, né? Já se fala um monte de nomes, né? Mas o que você achou aí dessa saída, Gilson? Agora, qual a minha opinião sobre tudo isso, Erasmo? Para mim, a própria fala do presidente Pedrinho na coletiva, assumindo a responsabilidade pelo fracasso de Carille no Vasco, dá indicativos de que a direção do clube está perdida. E, mais uma vez, erra no planejamento. Fica muito claro de que o Vasco não tem um plano esportivo. Ele saiu de uma negociação no início do ano com Renato Gaúcho, que joga para frente, para contratar o Fábio Carille, que todo mundo sabe que é pragmático e tem olhos para a defesa. E nem isso conseguiu no Vasco. Na coletiva, o Pedrinho se contradiz novamente. Diz que gosta de treinador que dá mais volume de jogo e que joga para frente, que seja mais ofensivo. Sendo assim, Erasmo, por que ele contratou o Carille? Então, o Carille apresentou no Vasco o que ele sempre fez por onde passou. Não tem o DNA do Vasco. Não deveria sequer ter sido contratado pelo clube. E eu espero que o Pedrinho acerte na próxima contratação, no próximo treinador. O meu nome, Erasmo, o meu nome para técnico do Vasco seria do português Luiz Castro. Fez um bom trabalho no Botafogo, conhece já o futebol brasileiro e, ao meu ver, poderia ajudar o Vasco nesta temporada 2025. É isso aí, galera. Você está no Vasco 10 aqui no nosso quadro, né? Nossas análises do Vasco da Gama. O Vasco acaba surpreendendo a gente, né? Surpreendendo o mundo, porque essa mudança, depois de passar tanta pressão, né? Mas nessa derrota, o Pedrinho decidiu mudar a história e tomara que se mude mesmo, né? A gente está de olho, né, nos próximos nomes aí no mercado. Toda hora pipoca um nome novo, né? O Carpini eu acho difícil, porque ele está empregado no Vitória e teria que pagar multa, teria que ter um acordo aí, é complicado, né? Fernando Diniz, não sei, o Pedrinho gosta, né? Mas Pedrinho e o Felipe gostam. Vamos ver o que acontece aí. Nós estamos de olho, aguardando aí as próximas notícias do Vascão. Mas o detalhe é essa jornada do Vasco aí contra o Operário de Ponta Grossa e o Palmeiras nessa semana. Jogos duríssimos que você acompanha aqui com a gente, todo o noticiário, toda desenrolar desse meio de campo vascaíno. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, compartilha com os amigos, nos acompanhe também no Instagram, Vasco10RD. Eu, meu amigo Gilson, estamos sempre trazendo novidades e opinando nas notícias do Vascão. Um grande abraço para você, valeu! O Vasco é para quem acredita.